Terça-feira, dia 3 de agosto, quero te acolher com muito amor nesse nosso momento de todos os dias, da meditação da Palavra de Deus no Santo Evangelho. Ouçamos hoje Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Já te convido a deixar o seu joinha, se inscrever no canal, se não é inscrito, a compartilhar este vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar a fome naquela multidão, multiplicando os pães, Jesus realiza mais um sinal. Acalma a tempestade e caminha sobre as águas. Eu já comentei com você que o mar, na Bíblia, tem esse significado de tudo aquilo que é desconhecido, de todas as situações sobre as quais nós não temos controle. E Jesus, caminhando sobre as águas, quer mostrar justamente isso. Aquilo que nós não podemos dominar, Deus pode. As situações, os problemas, as dificuldades que muitas vezes nós não conseguimos resolver e que tanto sofrimento trazem a cada um de nós, as nossas famílias, Deus é maior do que essa situação. Deus caminha sobre os seus problemas, sobre os seus sofrimentos. Mas Ele não caminha sozinho. Ele nos convida também a sermos maiores do que os nossos problemas e as nossas dores. Por isso, Pedro, que caminha sobre as águas também, pelo poder de Jesus, representa a cada um de nós. Em Deus, nós também podemos superar os obstáculos, os desafios que a vida nos apresenta. Em Jesus, nós podemos superar tantas tempestades que batem sobre o barco da nossa vida. Por isso, não tenha medo. Essa é a palavra de Jesus. Coragem. Ele nos dá essa capacidade, esse poder de andar sobre as águas da enfermidade, das dificuldades de relacionamento, dos problemas financeiros. Eu não sei qual a dor que tem te abalado. Talvez a morte de alguém, a enfermidade, mas em Jesus nós podemos caminhar.
O importante é aprender com o erro de Pedro. Quando ele deixou de olhar para Jesus e sentiu o vento e ficou com medo, ele começou a afundar. Quando nós perdemos de vista Jesus, quando o nosso olhar não está fixo nele, daí a gente olha para os problemas, olha para as dificuldades, o medo nos domina e aí a nossa fé enfraquece e nós afundamos. O grande segredo para nós enfrentarmos as tempestades, o mar agitado dos problemas e sofrimentos da nossa vida é esse. Não olhar para o problema, mas olhar para o Deus que nos dá a força de superar tudo isso. Quando nós temos o olhar fixo em Jesus, nós andamos sobre a água. Mas quando a gente deixa que o medo tome conta do nosso coração, a gente afunda. Que na sua vida você aprenda isso de uma vez por todas. Confie em Jesus e Ele vai te fazer caminhar sobre todas as situações que talvez tenham te feito sofrer. Deus nos faz maiores do que os nossos problemas. Por isso, eu repito aquela frase que com certeza você já ouviu. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga aos seus problemas quão grande é o teu Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.